Olá, minha galerinha do nono ano. Bom dia, meus amores. A tia espera que vocês estejam começando, né? Um novo dia, bem maravilhoso, bem empolgados para poder fechar aí essa semana, né? Que foi uma semana bacana aí de revisão, de conteúdos comentados, né? Lembrando que segunda-feira começam as nossas avaliações, ok? Então, assim, a tia pede que vocês estejam atentos. As avaliações dessa vez serão em forma de quizzes, tá? A gente vai aí disponibilizar um link para que vocês possam acessar e fazer as avaliações de vocês seguindo o nosso calendário de prova que foi divulgado ontem, tá bom, meus amores? Então, assim, peguem a matéria da revisão, revejam os vídeos, né, comentados, porque tudo isso vai ser muito importante para poder auxiliá-los para que vocês façam aí uma excelente avaliação, ok? Bom, meus amores, vamos aí então para nossa revisão de história, tá? Vai cair na provinha aí de vocês os assuntos abordados no capítulo 7 e no capítulo 8, tá bom? O capítulo 7 falando aí sobre a Segunda Guerra Mundial, na apostila na página 36 a 56. É um conteúdo bacana, né? O ano passado até a gente já discutiu bastante coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, discutimos sobre a Primeira e também sobre a Segunda, né? Porque a gente sabe que uma coisa está vinculada à outra. Então é um assunto, né, que eu tenho certeza que vocês aí do nono ano vão ter na cabecinha de vocês um pouco da lembrança desse tema que a gente tanto abordou nas nossas aulas do ano passado, tanto em geografia quanto em história também, tá? Então vamos lá. Número um. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial é fruto de fatores mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial. Quanto tempo durou a Segunda Guerra e qual o fator que serviu de estupim para essa guerra? Então vamos lá, galerinha. A Primeira Guerra Mundial, né, ela durou de 1914 a 1918. E ao final dessa guerra, os países vencedores impuseram aos alemães a assinatura do Tratado de Versalhes, né? O que deixou a Alemanha muito descontente. Então, o que ficou, né, estipulado nesse acordo aí do Tratado de Versalhes? A Alemanha tinha que assumir a culpa pela guerra, a Alemanha tinha que dar um valor em dinheiro para que os países vencedores da guerra na Europa pudessem se reconstruir. A Alemanha não podia mais ter nenhum equipamento, né, de produção bélica, de armamentos, nem força militar. Tinha que abrir mão de suas colônias que ela tinha, né, conquistado durante a Guerra Mundial. Então, tudo isso vai levar a Alemanha a, alguns anos depois, buscar a revanche e aliados para poder dar o troco. É por isso que acontece aí a Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, questão número 2. Além do mal-entendido com o Tratado de Versalhes, que outros países aceleraram o conflito? Bom, os italianos, tá, se sentiram também muito injustiçados, né, pelo que eles receberam na divisão dos espólios da guerra, ou seja, como a Itália, né, ficou em cima do muro ali no início da Primeira Guerra Mundial, mudou de lado, depois passou para o outro lado, a Itália acabou se achando que ela estava injustiçada perante a parte que coube aos outros países, né, que também aí formaram o grupo aí vencedor da Primeira Guerra Mundial. Então isso tornou a Itália aí descontente. Soma-se a isso também a questão do surgimento dos regimes totalitários na Europa, né? Vai surgir aí o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Tanto um sentimento quanto o outro eram muito similares, tá? Buscavam aí um sentimento extremado pelo nacionalismo, pelo amor à pátria, né? Pela conquista de novos territórios. Então, esse desejo de revanchismo é o que vai ocasionar, né, o descontentamento aí da Itália, né, e da Alemanha para querer fazer algo diferente aí na Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, continuando aí, galerinha. Número 3. Quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, e de que forma ele reacendeu a chama da revanche? Bom, ele assumiu em 1933, tá? Na verdade, ele vai tomar o poder nessa época com o intuito de querer reestruturar o país da Alemanha, né? Dizer que o país estava humilhado, que o país estava sem condições de reconstrução. Então, na verdade, ele tomou o poder
e criou aí sistemas para tentar reestruturar o país. E começou essa reestruturação com uma expansão territorial, né? Querendo aí expandir o território alemão e buscar novas colônias, matéria-prima, né? Tomar conta de novos territórios para poder se tornar uma nova potência econômica, tá? Questão 4. A política expansionista de Hitler estava pautada em quais princípios? Estava pautada no princípio nazista, né? Denominado de espaço vital, ou seja, o que era o espaço vital, né? Que é o que a gente vai ver aí na questão número 5. Observe o mapa e explique o que foi a teoria do espaço vital. Se o mapa não tiver muito claro aí para vocês, né, na revisão, a tia também tem esse mapa lá no livro, na página 38. Então, observem bem que vocês vão entender melhor, tá? Se tiver ficado aí pequenininho. Bom, a teoria do espaço vital é um princípio nazista, tá? Que afirmava a necessidade de restauração das fronteiras de 1914, alegando que era preciso reiterar os povos separados pelo Tratado de Versalhes e a reconquista, né, de territórios de uma região rica em recursos importantes na indústria alemã. Nesse caso, né, eu não sei se vocês lembram, mas o motivo aí que fez, né, a França e a Alemanha aí, ficarem acirradas foi a disputa por uma colônia, né, muito rica em recursos minerais, que era o ferro, né, e o carvão, que era a Alsácia-Lorena na França, né? Então, o que que a Alemanha faz nessa teoria aí do espaço vital? Ela vai lá e retoma de novo, né, essa colônia da Alsácia-Lorena, tira da França e pega para si porque era matéria-prima básica para as indústrias alemãs, tá? Bom, número 5. Na Itália também teve a expansão do movimento totalitário. Qual era o nome e quem estava à frente? Falamos muito disso também ano passado, né? Na Alemanha, a gente vai ter, na Itália, a gente vai ter o movimento fascista, liderado por Benito Mussolini, e também, né, na Alemanha, a gente vai ter o regime nazista, liderado aí por Adolf Hitler, ok? Bom, questão 6. A deflagração do conflito se deu quando formaram-se dois grupos de oposição. Quais eram esses grupos e como estavam compostos? Então vamos lá, galerinha. Assim como na primeira guerra, né? Nós tivemos o grupo da Tríplice Aliança e o grupo da Tríplice Entente. Essa questão de aliar forças para poder se fortalecer e ganhar o seu inimigo também permaneceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, vai se formar o grupo dos aliados, formado pela França e Inglaterra, e a partir de 1941 entra os Estados Unidos e a União Soviética. Do outro lado, né, de oposição, nós vamos ter aí o grupo do Eixo, formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, ok? Questão 7. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e terminou em 45. Cite quais as fases desse conflito. Então, olha só, o conflito da Segunda Guerra Mundial está dividido em 3 etapas decisórias, tá? Primeira fase foi a vitória do Eixo, que foi de 1939 a 41. Segunda fase foi o equilíbrio de forças entre eixos e aliados, que durou de 44 a 45. Né? E a terceira fase, que foi a vitória aí dos aliados, né? Com a participação dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra, né? Fazendo aquela tragédia a nível mundial, né? Jogando as bombas, né? Em Hiroshima e Nagasaki, que foi de 1944 a 45, ok? Questão 8. Explique por que o ano de 1941 foi importante na Segunda Guerra Mundial. Bom, galerinha, esse ano de 1941 ele foi muito importante, por quê? Porque foi o ano, né, que marcou a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito ao lado dos aliados. Então nós tivemos aí, né, a participação de duas grandes superpotências, né? Os Estados Unidos, a gente já sabe que eles, né, foi o único país que saiu fortalecido e que teve vantagens na Primeira Guerra Mundial. Então, quando em 1941 os Estados Unidos e logo depois a União Soviética aderiram ao grupo dos aliados, isso daí foi o que faltava para que eles pudessem ganhar a guerra, ok? Bom, vamos lá. Questão número 9. O que foi a Operação Barbarossa? Bom, foi quando em 1941 os alemães fizeram um ataque à União Soviética.
aos poucos dias ao término da União Soviética, estava ocupado e os alemães se aproximaram das cidades mais importantes como Moscou e Leningrado. Só que olha só, galerinha, essa operação, né, Barbarossa, igual a gente costuma falar, foi bacana para os alemães, né, que tomaram o poder, ainda mais da União Soviética, mas depois eles tiveram aí, né, o contra-ataque norte-americano da União Soviética contra essa operação aí que a gente viu, ok? Bom, questão 9. As forças do eixo continuavam a atacar. O que foi o ataque a Pearl Harbor? Então, olha só, meninos, tanto a operação, né, Barbarossa quando a Pearl Harbor foram duas etapas muito importantes da Segunda Guerra Mundial. Tem várias questões de concurso que falam sobre elas. O ataque a Pearl Harbor, por exemplo, tem um filme belíssimo, tá? Que vale a pena vocês verem, que conta exatamente, né, esse ataque a essa base americana aí, né, que foi feito aí pelo Japão. Bom, o ataque a Pearl Harbor foi quando o Japão continuou seus ataques e decidiram atacar a principal base dos Estados Unidos no Pacífico, em 7 de dezembro de 1941. Infelizmente, esse ataque deixou aí, né, muitos mortos, né? Foi uma coisa muito cruel. Eles chegaram até a usar o Japão, os kamikazes, não sei se vocês já ouviram falar, que eram os aviões suicidas, né? Os japoneses, eles eram tão sedentos pelo poder e por querer ganhar a guerra, que os pilotos, né, dos aviões, eles atiravam, né? Se atiravam com avião e tudo nos locais, nos barcos, para poder explodir, né, o inimigo aí dos Estados Unidos. Então vamos lá, galerinha. Quais os fatores que contribuíram para a rendição alemã? Foram a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito, né? Como a tia colocou lá para vocês, isso aconteceu aí em 1941, e quando os Estados Unidos e a União Soviética aliaram forças para poder, né, fortalecer o grupo dos aliados, isso foi decisivo para aniquilar a Alemanha, ok? Bom, de que forma ocorreu a rendição japonesa? Bom, no início de 1945, os aliados já haviam praticamente vencido a guerra. Estados Unidos e Japão combatiam no Pacífico. Os japoneses se negaram a se render, tá? E adotaram um comportamento de alto sacrifício, os kamikazes. Assim, os Estados Unidos planejaram invadir o Japão e mudaram de ideia em 6 de agosto de 45 e lançaram a bomba atômica na cidade de Hiroshima em 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki, deixando um saldo de mais de 100 mil mortos. Então, esse episódio aí, galerinha, das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki foi muito cruel. Foi um ataque, né, suicida aí, que trouxe grandes tragédias para a população. Até hoje tem pessoas que vivem a sequela, né, dessa radiação nuclear, porque foi uma coisa muito desumana o que aconteceu. A tia até aconselha vocês, busquem videoaulas, busquem vídeos, que tem cada coisa muito bacana falando, né, sobre essa questão, né, de Hiroshima e Nagasaki, sobre os kamikazes também. São conceitos que sempre são abordados nas provinhas de concurso, tá bom, meus amores? Bom, o que foram os kamikazes? Bom, os kamikazes, né, eram jovens pilotos voluntários que abriam mão de suas vidas lançando os aviões contra os inimigos, ok? Bom, e aí o capítulo 8, né? A gente vai abordar algumas coisas falando sobre como que ficou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Será que tudo voltou ao normal? Será que os países conseguiram se reconstruir? E aí é justamente isso que a gente vai ver, tá, galerinha? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, a gente vai ver aí o mundo dividido entre duas superpotências, que vai ser, de um lado, os Estados Unidos capitalista, de outro, a União Soviética socialista. E nesse contexto vai surgir um tema que a gente trabalhou muito ano passado. Olha como é bacana, né? Como quando a gente vincula alguma coisa que a gente estuda numa matéria com a outra. A Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, tá? De hegemonia de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que ideológica? Porque, na verdade, ela nunca chegou a acontecer. O embate mesmo, a luta, né, no corpo a corpo ali, entre os Estados Unidos e a União Soviética, nunca.
aconteceu. Foi uma disputa de ameaças, foi uma disputa de quem lançava, né, e tomava conta da melhor tecnologia, mas isso não chegou a acontecer aí entre eles, ok? Bom, vamos aí para a questão número 15. Para conter o expansionismo soviético na Europa, o presidente dos Estados Unidos elaborou uma série de medidas, né, denominada doutrina Truman. O que eles elaboraram de importante? Bom, galerinha, os Estados Unidos aí criou o Plano Marshall, tá? Que foi um plano de ajuda econômica para ajudar os países a se reconstruírem, ok? Em contrapartida, a União Soviética lançou também o seu plano, né, de contingente de ajudar os países de reconstrução europeia com a ajuda soviética, socialista, que foi a OTAN e o Pacto de Varsóvia, ok? A OTAN foi um apoio. Ô Jesus, cadê? A OTAN foi um apoio de ajuda militar criado pelos Estados Unidos, né? E o Pacto de Varsóvia tinha a mesma característica, só que para combater o capitalismo. Enquanto os Estados Unidos, né, criava um para poder ajudar os países capitalistas, a União Soviética ajudava com o intuito de adquirir também países, mas que se aderissem aí ao socialismo. Como consequência aí, galerinha, a gente vai ter a Guerra do Vietnã, tá? E também, alguns anos, e junto disso aí, a Guerra da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, ok? 17. O que foi a corrida armamentista? A corrida armamentista, né, no contexto da Guerra Fria, foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética de quem construía as melhores armas, né, e tecnologia aeroespacial, buscando uma maior superioridade, né, por dominar a tecnologia. 18. Comente sobre a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. A tia também colocou esse mapinha aí para vocês. E depois vocês deem uma olhadinha também no livro, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Bom, com a divisão da Alemanha colocada em prática, a parte que passou a ser administrada pelos capitalistas ficou conhecida como República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Sua capital, tá, foi a cidade de Bonn nessa época. Já a parte administrada pelo socialista passou a se chamar República Democrática Alemã, tá? E a sua capital era Berlim. Nessa época aí, tá? Se criou aí o Muro de Berlim, que foi muito ruim porque acabou aí, né, separando as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e isso trouxe aí muitas consequências para quem? Para a população, que do dia para a noite ficaram sem ver seus familiares, né, sem você conseguir acessar, né, o trabalho, às vezes que estava vinculado ao outro lado. Então foi um período muito triste. Bom, meus amores, eu te espero que vocês tenham entendido. Muitas dessas questões a gente já discutiu, né, o ano passado, então são questões que estão muito fresquinhas na cabeça de vocês. Estudem e foquem para as nossas avaliações, ok? Fiquem com Deus, um beijão no coração, bom final de semana, estudem, hein? Bye, bye!